Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Então, agradecemos a ajuda também da Sophie. Estes quadros bonitos é ela que faz. E a ajuda do Guilherme na transmissão. Muito bem, irmãos, página 1069, Mateus capítulo 28, versículo 16, diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, idem e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Muito bem, irmãos, hoje concluímos o estudo do Evangelho de Mateus, que nós começámos a estudar já há algum tempo. A título de curiosidade, foram 115 mensagens. Podiam ter sido mais ou menos. Mas concluímos hoje este Evangelho. E o tema que nós temos para esta conclusão é fazer discípulos de todas as nações. Mateus apresenta-nos aquilo que, neste final do Evangelho, o que é que Mateus nos apresenta? Aquilo que Jesus quer que entendamos sobre qual é a missão da Igreja. Se nós perguntássemos aos crentes das igrejas, todos nós, qual é a missão verdadeira da Igreja? Jesus fundou, estabeleceu a Igreja para quê? Quais seriam as respostas? E será que nós crentes nos dedicamos de todo o coração ao cumprimento da razão, do propósito que levou Jesus a fundar a Igreja? Bom, alguns poderiam sugerir o propósito da Igreja é a comunhão entre os irmãos. Ou a Igreja é um lugar, um bom lugar para se conhecer pessoas boas, fazer amizade com pessoas honestas, pessoas tementes a Deus, pessoas que podem fortalecer a nossa vida. Ou a Igreja é um bom lugar para encontrar atividades boas, morais, para a família, atividades agradáveis que nos fazem crescer como pessoas. Ou a Igreja é um lugar onde nós podemos ter boa música, música cristã, e podemos louvar a Deus. A Igreja é um bom lugar para se aprender teologia e conhecer melhor a Deus. Podíamos aqui continuar com outras respostas, e todas estas são boas, são outras do género também, são importantes, mas não são a verdadeira missão da Igreja que Jesus fundou no mundo. Quando o homem, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus e quando eles caíram em pecado, e por causa deles, todos os homens de todas as eras são também condenados à morte e ao inferno. E toda a raça humana morreu com o pecado de Adão, num certo sentido. E ficou o homem longe de Deus, ficou separado de Deus, e isso viu-se logo porque Deus que passeava com eles à tardinha, lá no jardim, logo que pecaram, isso nunca mais aconteceu. E Deus expulsou-os do jardim, porque o pecado separa-nos de Deus. Mas imediatamente, Deus, por sua graça, por seu amor, o que é que Deus decidiu? Deus decidiu redimir o homem pecador.
decidiu trazer o homem de volta para si. E a Bíblia diz que é Deus quem busca, é Deus quem salva. E Deus delineou um plano salvador em amor e enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, ao mundo, Jesus, para se sacrificar na cruz e pagar o preço do nosso pecado, o preço da redenção, para salvar o homem caído. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele disse assim, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio fazer o quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Esta foi a missão de Jesus. E em João 17:3, Jesus disse, a vida eterna é esta. Como é que se tem vida eterna? Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não há outra maneira de ter vida eterna. E no versículo 6 diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Falei aos homens acerca de ti, ó Pai. Transmiti-lhes a tua palavra, transmiti-lhes o teu desejo, aquilo que tu queres. Transmiti-lhes a tua motivação, a missão que é de Deus. Ora, mas como é que as pessoas conhecem Deus? Diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Como é que as pessoas conhecem? Tem que haver testemunho. E o clímax deste capítulo 17 de João é o versículo 18, onde Jesus chega a um ponto que diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Exatamente da mesma maneira que tu me enviaste ao mundo, do céu enviaste-me ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então a Igreja, o que é que a Igreja deve fazer? Qual é a verdadeira missão da Igreja? A principal razão da existência da Igreja, nós, é buscar salvar os perdidos como Jesus fez. Essa é a principal missão da Igreja. Porque Mateus vai terminar e vai aqui concluir o seu Evangelho com isto. Mateus conclui o Evangelho com o quê? Com o propósito da Igreja, que é simples. Tudo o que Jesus fez na Terra foi para nos salvar e foi para que essa mensagem da salvação seja levada. E é a Igreja que o faz. Tudo o que devemos ser como a Igreja é o que está aqui no versículo 19 de Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Este é o propósito da Igreja. Então o que é que nós temos aqui na conclusão do Evangelho de Mateus? Vejam, temos aqui, que iremos ver, que Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, lá naquela manhã do domingo, vai encontrar-se com os seus apóstolos. Ele vai encontrar-se com os seus discípulos num monte da Galileia, que não se sabe qual é, não diz qual é o monte. Fala aqui, versículo 16, e os 11 discípulos, quer dizer que são os apóstolos, faltava um, que era Judas, que traiu o mestre e que suicidou. E aqui temos, neste capítulo 28, versículo 16 até 20, é a despedida do Senhor, Jesus. E é aqui que ele vai ascender ao céu. Vai ascender ao céu. Portanto, missão da Igreja, fazer discípulos de todas as nações. E nós vamos ver nestes poucos versículos 5 coisas, que são 5 elementos essenciais para nós, como crentes, cumprirmos a missão da Igreja e que Jesus nos deixou. Um é disponibilidade, adoração, submissão, obediência e poder. O primeiro deles,
para nós cumprirmos a missão da igreja está no versículo 16, que é disponibilidade. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Irmãos, houve alguém que disse que a maior habilidade é a disponibilidade. Não sei se conseguem perceber. Eu não sou capaz de fazer isto, fazer aquilo. A maior habilidade é estar disponível. É a disponibilidade. É estar disposto a... Jesus tinha dado a ordem no versículo 10, lerem aí. Então Jesus disse, quando ele ressuscitou, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Deu uma ordem. Vão dizer aos meus irmãos, que são os apóstolos e os discípulos, para irem à Galileia, porque lá eles vão me ver. Foi a ordem. E Jesus falou nisto antes e depois da ressurreição, que se iria encontrar com os discípulos, com os apóstolos, na Galileia. Ele tinha morrido e tinha ressuscitado no sul de Israel, que é na Judeia, em Jerusalém, e depois subindo para norte, a seguir à Judeia tem a Samaria, que estava ao centro, e depois no norte a Galileia, onde estava o mar da Galileia, onde Jesus cresceu, e deu ordens para eles irem para a Galileia. E o que é que Jesus está aqui a fazer? Jesus está aqui a convocar uma assembleia, como uma assembleia dos seus seguidores, grande assembleia, e tem o objetivo de comissioná-los, de lhes dar a missão de levar o Evangelho para alcançar o mundo. E todos eles estavam reunidos naquele monte, naquele dia marcado, partiram de Jerusalém pelo menos 8 dias depois da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, nesse dia ainda apareceu a alguns. 8 dias depois foi encontrar-se com Tomé, quando ele disse, mete aqui a tua mão, não é? E também se encontrou antes com os discípulos no caminho de Emaús. Portanto, depois disso é que eles terão partido para a Galileia. Tanto que em João 21 já vamos encontrar os apóstolos, Pedro e outros a fazerem o quê? A pescar, não é? No mar da Galileia. Eles tinham ido com Jesus, Jesus morreu, depois voltaram todos e Jesus marcou, vão ter comigo. Eles sabiam qual era o monte para a Galileia. E aquilo que nós vemos aqui que é louvável é que eles foram. Jesus disse, vão ter comigo a um monte, não diz aqui qual, mas eles sabiam, na Galileia. Olha que foram muitos quilómetros que eles tiveram que viajar. E eles obedeceram, mostraram o quê? Estão disponíveis. Nós estamos a seguir os mandamentos de Jesus, estamos disponíveis, estamos prontos para servir. Não eram as pessoas mais importantes do mundo, como sabemos, eram pescadores, pessoas muito simples. Para ser um discípulo é qualquer pessoa, mas o que é que eram? Estavam disponíveis. Jesus marcou e eles foram. Como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós, irmãos, para cumprirmos este propósito como crentes de levar o Evangelho, não é? Temos que também estar disponíveis para entregar um folheto, para falar com um colega nosso, numa oportunidade que temos, até pode ser lá no intervalo, lá no lanche, em que nós oramos e dizemos, Senhor, dá-me uma oportunidade para eu falar com aquela pessoa. E oramos e estamos disponíveis, como eles aqui estavam. Para se cumprir a missão da igreja tem que haver disponibilidade. Se nós dissermos, não tenho tempo, depois não posso, e por aquilo não sou capaz. Se nunca houver disponibilidade, nunca vai acontecer. Disponibilidade. Em segundo lugar,
temos aí o versículo 17, que é a adoração. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus quando eles vão ter com Jesus, eles veem o Senhor e adoram-no. Ele é Deus e por isso é que o adoram. Ele é o Filho unigênito, ele é o Messias que se revelou, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Alguns duvidaram, como nós sabemos. Logo ficaram alguns espantados. Será uma referência às dúvidas iniciais. Por exemplo, em Lucas 24:11, nós lemos assim, que diz: as suas palavras, foi quando as mulheres foram anunciar, o Senhor ressuscitou. As suas palavras lhes pareceram como desvario, como não estivessem boas da cabeça, e não as creram. Portanto, duvidaram alguns, mas isso rapidamente passou. Irmãos, recordemos, aqui diz que eles adoraram ao Senhor, já o tinham feito quando eles viram Jesus com grande poder a dominar a tempestade no mar, mandou parar o vento, o mar se aquietou e ficaram espantados e o adoraram. Mas agora estão a adorar um Cristo ressurreto de entre os mortos, com um corpo glorioso, que até podia ser tocado, como nós sabemos. E eles estão prontos para adorar o Senhor. Aquele que é um crente, que está disponível para levar o Evangelho, é também um adorador do Senhor. Como é que nós podemos levar a palavra de Deus se não temos momentos de adoração e de comunhão com o Senhor, ligados a Ele, louvar o nosso Salvador, reconhecer a sua pessoa, sermos adoradores? É o exemplo que aqui temos no versículo 17. Depois, em terceiro lugar, para cumprirmos o propósito da igreja que Jesus deixou, que é ir e fazer discípulos, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É o que Jesus lhes diz logo. Olhem, todo o poder que existe no céu e na terra, eu tenho esse poder. O que é que nós podemos ver aqui? Vemos a honra de Jesus, a autoridade de Jesus. É uma verdade que também é declarada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2:9, deve aparecer aqui, Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Este é o nosso Salvador. O que é que isto quer dizer quando, aqui no versículo 18 de Mateus 28, diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está a reivindicar uma autoridade total sobre tudo e sobre todos. Ele mostrou isso. Jesus fez milhares de milagres. Não houve qualquer impedimento à pessoa de Jesus. Curou, ele dominou os demónios, dominou a natureza, as doenças, a própria morte, porque ele tem autoridade sobre todas essas coisas. E a razão por que ele agora está novamente a dizer isto aos seus discípulos é para que eles, na sua mente, e nós hoje, tenhamos uma atitude de confiança em Jesus e submissão. Ou seja, o meu Senhor, ele não é uma pessoa que tem autoridade em Portugal ou no Brasil, ou na cidade do Porto, ou na cidade de Paris, não. Ele tem a autoridade suprema no universo inteiro. E Jesus está a dizer que nós temos que ser submissos a Ele. É uma atitude de submissão. Quem leva o Evangelho é alguém que está disponível, que adora ao Senhor Jesus e que tem uma atitude de submissão ao Senhor. Ele está no comando. É melhor nós ouvirmos o que o nosso Senhor e Mestre está a dizer, para nós respondermos favoravelmente, com uma atitude de submissão, como se Ele estivesse a dizer: eu tenho a autoridade, tudo aquilo que eu ordenar,
tu deves fazer. E aqui não é nada negociável. Jesus manda, Ele é o Senhor, e é nosso dever sermos submissos e sermos obedientes. Jesus não está a dar uma sugestão, está a colocar-nos numa atitude de obediência ao seu mandamento, de submissão à sua palavra. Porque os mandamentos de Jesus são absolutos. É por isso que no versículo 19, quando ele diz, olha, eu tenho todo o poder no céu e na terra, portanto, não é? Portanto, é como dissesse, olha, eu sou o chefe aqui da empresa, portanto, vais fazer isto, não é? É o que Jesus está aqui a dizer. Eu tenho suprema autoridade, portanto, já que eu estou no comando, vocês têm de fazer isto. Façam discípulos de todas as nações. Portanto, nós, para sermos cumpridores da missão da Igreja, temos de ter uma atitude de submissão a este Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. E versículos 19 e 20 é obediência. Não é possível cumprir esta missão de Jesus se não formos obedientes. Ide, fazei discípulos. É o verbo principal aqui é este, ir e fazer discípulos. A nossa chamada, a nossa missão como crentes, fazer discípulos de Jesus. É por isso que nós estamos na igreja. É a única razão por que nós somos crentes e Deus nos faz parte da sua igreja é para fazermos discípulos. Deus deixou a sua igreja no mundo para que se façam discípulos, para trazer pessoas a Cristo, para fazer com que as pessoas se tornem seguidoras de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Tu não és um seguidor de Jesus. Quando ouvimos falar no Evangelho, nós passamos a seguir a Jesus com alegria, com prazer, com gratidão, com um anseio tão grande. O crente é um seguidor, segue a Jesus. Segue a Jesus. Como os nossos filhos, quando são pequeninos, eles seguem os seus pais. E Jesus deixou-nos aqui para nós falarmos às pessoas, para que elas sejam discípulas de Jesus, sejam seguidoras de Jesus. Para fazer com que as pessoas possam buscar a palavra de Deus. Então, Jesus deixou-nos para nós buscarmos e salvarmos aqueles que estão perdidos. Esta palavra aqui no versículo 19, vinde fazer discípulos, uma ordem que Jesus nos deixou. Então, o que é um discípulo? Diz fazer discípulos. Um discípulo é um seguidor de Jesus. É alguém que crê em Jesus, confia, ouve a palavra, crê e confia nessa palavra e segue os passos de Jesus. E prossegue com as orientações que ele nos deixou. Olha, veja o que é que diz Mateus 27, 57. Mateus 27, 57. Diz: E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo. Quer dizer o quê? José de Arimateia era um discípulo, quer dizer o quê? Acreditava em Jesus, mas seguia, obedecia a palavra de Deus, seguia a Jesus. É isso. Deus chama-nos para falarmos do Evangelho, estamos disponíveis, temos um coração que louva e adora o seu nome, submisso aos seus mandamentos, para levarmos o Evangelho para que as pessoas sejam seguidoras de Jesus Cristo. Olha o que é que diz João capítulo 4, versículo 1. O que é que Jesus fez? De muitas coisas que ele fez, mas a principal, não estamos agora a falar da cruz, foi a principal missão dele. Diz, Jesus, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava que mais discípulos. Então Jesus fazia o quê? Fazia discípulos. Às vezes esquecemos disto, que Jesus
pregava a palavra de Deus para fazer discípulos, para que as pessoas crescem nele e o seguissem. Esta é uma passagem muito importante, mostra aqui a visão principal do ministério de Jesus. Jesus fazia também discípulos. Jesus dedicava-se a trazer homens, mulheres para o seguir, e nós sabemos que isso era verdade. Então esta é a razão de haver missões, de haver missionários que vão pelo mundo levar o Evangelho. É para fazerem discípulos de Jesus. Ir, como diz o versículo 19, fazer discípulos e também batizá-los. E tudo começa com este primeiro passo, que é ir, apresentar o Evangelho, e quem crê, é tão simples, irmãos, quem crê, como sinal visível dessa fé, o que é que faz essa pessoa que crê em Jesus? É batizada, diz, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando alguém crê e segue a Jesus, a forma visível dessa pessoa demonstrar que realmente, verdadeiramente se entregou a Cristo é ser batizado. O batismo mostra aquilo que aconteceu lá no íntimo, que nós não vemos no coração da pessoa. E ela vai ser imergida em água em nome do Deus Trino, Deus que existe e subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando alguém vem a Cristo, crê e confessa o Senhor como seu Salvador, crê no seu coração que Jesus é o seu Salvador, que morreu e ressuscitou dos mortos, então num ato de obediência faz aquilo que a palavra de Deus diz. Crês, és batizado. És um discípulo, és batizado. E depois, versículo 20, vem o que se deve fazer a seguir. Essa pessoa que creu, foi batizada, é o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A pessoa que vem a Cristo também tem o desejo de aprender. Se a pessoa vem a Cristo, e até pode ser batizada, sim, mas não tem interesse em aprender. Não. O discípulo, que é aquele que segue, tem fome da palavra de Deus, quer conhecer mais e mais da palavra de Deus, ele lê, ele até pode estudar a palavra de Deus, ele quer conhecer para obedecer, para viver num mundo como Jesus nos diz que temos de viver. O crente é alguém que foi separado do mundo. Não é? E como é que eu sei aquilo que eu tenho de ser como crente? É sendo ensinado. E por isso temos a escola dominical, e temos a reunião de oração e estudo bíblico, e temos os cultos, e em casa temos a nossa Bíblia, e lemos e aprendemos, para podermos guardar as coisas que Jesus nos deixou. E vejam que aí Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus quer que nós sejamos obedientes em todas as coisas da sua palavra. E por fim, temos, versículo 20, a parte final, o grande poder de Jesus aqui demonstrado desta forma. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Quer dizer, todas as coisas que falámos até aqui são importantes. Estar disponível, adorar ao Senhor, ser submisso, ser obediente, mas se não tivermos o poder de Jesus connosco, como é que nós conseguimos fazer isto? E aqui Jesus deixa-nos este conforto que nos vai mostrar que pela nossa força não vamos conseguir, mas com a presença dele sim. O Cristo ressurreto diz, eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Notem esta expressão tão direta. Eu, Jesus, estou convosco. Não precisamos de ver. É
Pela fé sabemos, Jesus está conosco. Jesus está no nosso coração, habita em nós, o próprio Filho de Deus. Aquele que disse que tem poder sobre todas as coisas. Quando nós estamos a falar a alguém sobre Jesus, Jesus diz, eu estou ali contigo. Quem é que quer salvar? Nós podemos ter grande interesse se temos em que a pessoa conheça o Evangelho, não é? Mas quem tem maior interesse é Deus. Deus quer que as pessoas vão para o seu reino. E Jesus diz, eu estou contigo todos os dias. Até à minha segunda vinda, eu vou estar na igreja, com os crentes, nessa missão de levar o Evangelho ao mundo perdido. Em conclusão, irmãos, deste Evangelho de Mateus, esta tarefa de ir para alcançar o mundo, como Jesus diz, fazer discípulos de todas as nações, não há restrição. Jesus quer que nós vamos a todos os lugares do mundo. Só é possível pelo poder de Jesus e porque Ele está connosco. E vejam que não é por acaso que o Evangelho termina com a palavra Amém. Diz aí, Amém. Quer dizer, é verdade. É uma promessa encorajadora, reconfortante, animadora de Jesus. Em que Ele está a dizer, em troca da Igreja ser obediente ao meu mandamento, Jesus garante a sua presença diária. Eu estou convosco todos os dias. Por isso, amados irmãos, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, levar os folhetos, podermos dar um folheto em qualquer lugar onde nós possamos estar, no supermercado, os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, com esta missão, com este objetivo que está aqui, que foi o próprio Jesus que nos deixou, de fazer discípulos, de levar o Evangelho, para que as pessoas ouçam, conheçam, creiam, possam render-se a Jesus, alcançarem a salvação, serem batizadas e serem seguidores de Jesus Cristo. E é assim que termina o Evangelho de Mateus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmão.